então, como é que estás? Como é que estás? Seja bem-vindo ao canal mais uma vez, já estiveres cantos, ok? E se bem-vindo ao canal pela tua primeira vez, se for a tua primeira vez cá no canal, tá bom? E hoje, como sempre, eu tenho um vídeo bem interessante para ti, tá bom? Eu vou dar-te uma dica assim, muito interessante, que vai ajudar-te muito a ler a Bíblia assim, de uma forma mais divertida e principalmente mais rápido, tá bom? Então, no vídeo de hoje eu vou partilhar com vocês, ok? Uma dica que eu recebi de alguém chamado Zewat, numa chamada que nós estávamos, ok? E foi nessa chamada que eu tive o privilégio de aprender muita coisa sobre o mundo espiritual, inclusive essa dica para ler a Bíblia mais rápido, inclusive uma chave dentro dessa dica, tá bom? Eu vou explicar para vocês isso e por que isso faz tanto sentido, ok? Então, avançando, ok? Porque eu não quero vos enrolar muito, vos dar 7 minutos de vídeo só a falar disso, né? Então o que acontece é que basicamente, né, o conselho que eu recebi foi esse, né? Estávamos a conversar na chamada e ele comentou que ele já havia lido a Bíblia 2 vezes, terminado a Bíblia 2 vezes este ano. Isso é 2023, estamos no mês de março, ou seja, no terceiro mês do ano, o homem já leu a Bíblia 2 vezes. E eu fiquei tipo, mano, como é que você consegue ler a Bíblia 2 vezes, tipo, em tão pouco tempo? Tipo, o que é isso? Então ele me falou das metas dele, em que ele dividia, no momento dele já tinha batido uma meta, no outro momento bateu outro número e tudo mais. E eu fiquei tipo, esses números são assustadores, são tipo números assustadores, como é que alguém consegue, né? Porque normalmente, né, com a minha experiência de ler a Bíblia, é sentir cansaço, eu abro a Bíblia eu fico cansado, tipo, eu tô cansado, começo a sentir sono e tudo mais, né? Então, ver alguém que bate tanto número de páginas assim, né, ao ler a Bíblia, né, não por ambição de querer bater números, mas tipo, de entender, divertimento, tipo, diverso e tudo mais, né? Sinceramente, né, ver esses números foi assustador e me fez perceber, se você consegue ler esse tanto de números, então o que se passa comigo para não conseguir fazer pelo menos 1/10 do que você está fazendo? Então foi basicamente isso. E nessa conversa toda, né, ele foi soltando algumas dicas e algumas referências, por exemplo, né, foi, talvez essa seja a mais importante de todas e eu vou explicar mais tarde o porquê, ou agora mesmo, sei lá, né, que é o seguinte, né, que é simplesmente não coloca horário para ler Bíblia, tá bom? Não coloca assim, tipo, uma hora fixa, né, como quem diz... eu vou ter o meu dia, minha rotina normal, hein? E na minha rotina diária, né? 14 horas é a hora da Bíblia. Tipo, todos os dias às 14 horas é a hora da Bíblia, é aquilo que eu sento, eu estudo e tipo, esse é o horário fixo, que nunca mais, nunca vai mudar mesmo. Então, eu vou explicar tudo exatamente agora, não vou vos enrolar muito, ok? Então, o que acontece com essa coisa, né? Ele disse, não coloca hora fixa, tá bom? E tem uma coisa que ele não falou, mas que eu entendi, né, quando ele falou isso. Então, a primeira coisa é não coloca hora fixa, ok? Se você quer ler a Bíblia, não tenta ler a Bíblia inteira, é uma hora, ok? Você lê pedaço por pedaço, página por página, né? O quanto você der para ler, ok? O quanto é para se ler ao longo do dia. Então não tenha uma hora fixa, tipo, é só nessa hora que eu vou ler, é só nessa hora que eu vou pegar, não pego antes dessa hora e nem pego depois dessa hora, ok? Lê ao longo do dia. Ou seja, acorde sem saber exatamente, né? Basicamente assim, tipo, só acorda e lê. Assim, tipo, like, não tenha, sei lá, talvez noção de onde que você vai parar, ok? Acorda e avança, é um novo dia, avança, vai lendo, ok? Você não tem exatamente noção de em que número você vai parar, você sabe que você vai fazer isso durante o dia inteiro e em algum momento você vai bater um certo número, isso é que você sabe, tá bom? Então, eu disse, né, nos momentos né, que normalmente né, as pessoas ficam distraídas, né, querem distrair-se um pouco, pegam o telefone para as mídias sociais, assim, distrair-se um pouco e tudo mais, né, é nessas brechas que ele, né, lê a Bíblia. Ele disse, tipo, é nessas brechas, né, que você normalmente estará, tipo, relaxado, tipo, sei lá, no telefone, alguma coisa assim, né, que ele aproveita para ler a Bíblia. Ele entra nesse tempo, né, que você talvez estará, tipo, assim, a ver algumas histórias, alguma coisa assim, ele entra e ele lê a Bíblia, tipo, ele vê uma página e tudo mais, vê um capítulo, vê outro capítulo, é assim mesmo, né, assim mesmo. E ele diz, né, quando ele se cansa de ler, né, ele escuta. Se for no telefone, você tem essa possibilidade. As aplicações, algumas delas pelo menos nem tem aquela possibilidade né, de você poder colocar assim, tipo autoplay, se ela quer. Então alguém vai ler por ti. E aí você só fica escutando que enquanto você caminha, você faz o que quer que você esteja fazendo, tá bom? Então tem essa chance de você ler, cansou de ler, você ficar a escutar. Então assim mesmo diz que é assim que ele vai batendo, que ele vai tipo, lendo a Bíblia, né? Tipo tão rápido, né? Bater tantas páginas num dia e tudo mais. Então essa foi uma das dicas que ele deu. Então outra vez ele disse, tipo, não coloca um horário, ok? Só faz isso ao longo do dia, simplesmente faça ao longo do dia, não coloque um horário, tá bom? E outra coisa também que ele falou que foi assim interessante, foi também sobre fazer da leitura da Bíblia uma coisa divertida, uma coisa animada para ti, tá bom? Então, eu fui tentando o truque né, que ele deu, a dica que ele deu durante o dia, eu confesso para vocês que eu notei uma coisa muito interessante, né, que faz muito sentido. Então, a primeira coisa, né, sobre fazer tipo de leitura da Bíblia né, mais interessante, eu vou ser sincero com vós, mas a Bíblia tornou-se automaticamente mais interessante e divertida quando eu comecei a seguir essa dica de ler ao longo do dia 100 horas.
ok? Eu confesso para vocês, a Bíblia automaticamente ficou mais divertida. Eu não sei explicar como ou porquê, mas começou tipo a dar mais prazer e mais vontade, né, de ler os versículos. Começou assim, quando eu li as histórias agora, né, comecei a conseguir imaginar cada vez melhor, tipo, todas as coisas que aconteciam, né? Por exemplo, você vê, aconteceu isso, eu consegui, tipo, ver um filme, né, nesse momento, né? Coisa que esta vez tinha que me esforçar um pouco mais para conseguir ver, né? Conseguir ver, assim, de uma forma mais leve. E outra coisa também que eu notei agora foi que eu consegui, assim, tipo, é como se eu tivesse conseguindo prestar mais atenção no que os versículos diziam, mais do que normalmente. Tem vezes que você lê, depois você tem versículos que você já decorou, que você fica tipo, esse é meu versículo preferido, sei lá o que é. É, o que aconteceu agora comigo é que nos versículos que eu nunca achei que tivesse alguma coisa interessante, tá bom? Eu comecei a achar coisas muito interessantes, fiquei tipo, uau, esse versículo diz isso, então o conselho é esse, tá bom? Então, isso é que vai acontecer, ok, tá certo. E qual é a dica que ele dá? Ok, então a instrução que Deus dá para isso acontecer é essa, então previna-se disso, promete isto. Ok, fácil, simples. Então ficou muito mais fácil, inclusive, entender o que está tipo na Bíblia, né? As coisas básicas, as coisas fundamentais, ok? E depois disso vem tipo as revelações, os discernimentos que são mais profundos e coisas do gênero. Agora, a última coisa que eu vou comentar convosco sobre esse assunto, né, é a seguinte. Eu disse para vocês, né, tem uma coisa que ele não falou, mas que fez muito sentido. Ele disse não coloca horário para ler a Bíblia. O que aconteceu comigo é que eu sempre colocava 2 horários para ler a Bíblia. Um deles era ao despertar e outro era antes de dormir, antes de descansar. Eu lia a Bíblia nesses horários. Se eu um dia falhasse ler nesses horários, ou de manhã, eu me sentia muito mal disposto durante o resto do dia. Eu ficava com aquele remorso, aquela culpa de eu não li a Bíblia, eu não li a Bíblia, eu não li a Bíblia. Se eu fizesse mesmo, se eu faltasse, né, esquivasse da Bíblia, né, antes de dormir, né, normalmente eu não conseguia apanhar sono, de tão que eu estava assim ansioso, né, eu não li a Bíblia, mas tem que ler a Bíblia, senão eu vou descansar bem e tudo mais, né. E quando eu apanhava sono, mesmo assim, eu não me sentia à vontade, porque era como se eu soubesse que eu estou a dever, tipo, como se fosse algo assim, isso é inegociável, né, e você tá a tentar escapar a uma coisa que você precisa fazer, que é inegociável, tá bom? Então, isso me fazia sentir muito mal, resumindo, né? E meio que isso já te atrapalha um pouco, você já não está concentrado, né, em fazer várias coisas, você fica atrapalhado e tudo mais. Agora, uma coisa que é muito interessante que ele não falou é o seguinte: se eu fosse um ladrão e eu quisesse te roubar, eu quisesse assaltar a tua casa, e eu soubesse que você todos os dias ativa o teu sistema de alarme às 12 horas, das 12 às 16, tá bom? O que eu faria? Eu nunca viria ter contigo das 12 às 16. Eu iria sondar tua casa, eu iria fazer tudo que fosse necessário, plantar armadilhas, mas quando tivesse quase das 12, eu ia ir embora. Assim que dessem 16 ou 16 alguma coisa, eu iria voltar e continuar o meu trabalho. Resumindo, se você coloca um horário fixo para você ler a Bíblia, né, na minha interpretação, tá bom? Sinceramente, né, os demônios que estão aí à tua casa, tudo mais, mundo espiritual, aqueles inimigos todos que preparam uma dias para ti, por conhecerem que esse é o teu horário, essa é a tua hora, vão desaparecer, vão ficar tipo, tá na hora que esse aqui já quer começar aqui, sei lá, se defender, então vamos lá dar uma pausa. Vão sumir por um instante, né, dar aquele espacinho, né, ou claro que tipo, há sempre quem vai sobrar, né, que vai tomar no mundo espiritual, um tombo com isso tudo, né, uma porrada, tudo mais, né, mas acredito eu, né, que tipo, se você faz o teu horário muito fixo, né, existe um certo grupo, uma certa parte, né, porque tipo, já é astuto, né, então existe um certo grupo e tudo mais quadrado para ele que vai conseguir escapar no mundo espiritual, né, de receber aquele teu tombo, né, aquela tua porrada espiritual naquele instante, porque vocês sabem, né, que nessa hora até essa hora esse está fazendo essa atividade, então essa hora não podemos estar aqui, temos que ir embora. Depois disso a gente volta a continuar nessa parte. Então isso é só minha interpretação do mundo espiritual, tá bom? Eu só tô aqui tipo a chutar uma coisa assim que eu acho que faz sentido, tá bom? Porque o que eu comecei a notar, né, foi que quando eu comecei, né, já faz 3 dias, se não me engano, que eu faço isso, né, a seguir esse conselho. Quando eu comecei a seguir esse conselho, eu notei que durante o dia eu me sentia muito mais leve, porque eu só ia ler a Bíblia e acabava. Ia ler a Bíblia parou, ia ler a Bíblia parou. Então, é como se fosse algo assim. Imagina que se é um ladrão e você está tentando assaltar uma casa, mas você não sabe, tipo, epa, que se eu meto o meu pé aqui, de repente, sei lá, ativa o sistema de alarme e eu estou mal. Tipo, não tem como, tipo, como que diz? Fica mais difícil, tá bom? Para quem quer que seja teu inimigo espiritual que serviu contra ti, conseguir
fazer as suas ações, realizar os seus planos e tudo mais, né? Armadilhas contra ti. Porque é como se você fosse imprevisível. Você torna-se imprevisível, tá bom? A tua defesa torna-se imprevisível. Você todo momento está lá, lendo, consumindo, se protegendo, se defendendo. Então você dá cada vez menos brechas, menos espaço para essas coisas acontecerem. Inclusive, outra coisa que eu notei também é que fazendo isso, né, com mais frequência, não só começar a ter mais discernimento, né, ler a Bíblia mais fácil, mas também começar a conseguir controlar cada vez mais os meus desejos, tudo mais, carnais, meus pecados, tudo mais, né, começar a conseguir controlar cada vez mais isso. Então, tipo, muito rápido mesmo, só se passam 3 dias. No segundo dia eu notei isso, no primeiro dia eu notei isso, no terceiro dia eu notei isso, então passa-se muito pouco tempo. Então, sinceramente, essa dica, né, eu vim dar para vocês também, ok? Leiam a Bíblia sem colocar um horário fixo, ok? Simplesmente leiam assim ao longo do dia, tá bom? Sem horário fixo, sem nada. E assim, busquem criar uma animação, pois divirtam-se, ok? Falem em voz alta, brinquem com a voz, imaginem, façam a voz graça na parte que Deus fala, algo assim, né? E tipo, essas coisinhas todas, né? Mas só brinquem com o cenário, ok? Divirtam-se, ok? Vai ser bem mais fácil ler a Bíblia desse jeito, ok? Então, Deus vos abençoe, fique bem, tchau e até a próxima. Inscreve no canal, deixa cá o teu gostei, comenta aqui abaixo que achaste do vídeo e eu vejo ok no próximo vídeo. Se quiser entrar em contato comigo, vão aparecer aqui nas redes sociais, na verdade já apareceram, né, no início do vídeo, então pode lá contatar-me em qualquer uma daquelas contas que a gente vai conversar mais sobre isso, ok? Fica bem, tchau e até a próxima.